Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha do Veste-UERJ 2019, prova discursiva de física, pessoal. Vamos lá, questão de número 3 da prova, tá? Ele fala para nós o seguinte: em um dos vagões da composição do metrô, um sistema formado por um objeto com massa de 0,2 kg e por um fio ideal de 1 metro de comprimento está fixado em uma barra de apoio. Enquanto a composição se movimenta com aceleração constante, observa-se que o objeto se desloca 0,1 metro na direção horizontal, formando um ângulo θ em relação à direção vertical, conforme ilustra o esquema. Determine em newtons qual a tensão que o fio fica submetido. Pessoal, eu achei essa questão 3, talvez a questão um pouco mais difícil dessa prova, tá? Estava entre as questões que tinham um grau ali de dificuldade um pouco maior, tá? Bom, então o que acontece? A primeira coisa eu vou pensar o seguinte: ele deu no enunciado a massa da bolinha e o comprimento. A figura também mostra aqui o comprimento, né? L igual a 1 metro, massa 0,2 kg. Aí ele disse, cara, que o vagão está aumentando a velocidade com aceleração constante. E essa aceleração, galera, lembra daquele primeiro vídeo que eu postei dessa sequência de resolução da discursiva. Lá no início da prova, tinha uma tabela com todas as informações sobre o vagão. E lá tinha exatamente qual era a aceleração que o vagão fazia. A aceleração que ele fazia é 1,1 metros por segundo ao quadrado, tá? E ele disse que graças a essa aceleração, esse arranque que o trem deu, esse fiozinho deslocou aqui para a direita 0,10 metros. Fechando aqui uma base de um triângulo aqui, ó, 0,10 metros. Beleza? Bom, fazendo um ângulo θ com a reta vertical que estava aqui de quando o trem estava parado. Beleza. Aí, pessoal, quais são as forças que estão atuando? Porque, na verdade, ele me fala em força de tração, tá? Ele me fala em força de tração. Então, vamos lá responder quais são as forças que estão atuando na bolinha. Senhores, na bolinha só tem duas forças. Só tem duas forças. A primeira, que é o peso, e a segunda, que é a tração. Então, peso e tração. Morreu, acabou. Não tem outra. São só essas duas forças, tá? Só que aí tem um problema. Qual o problema, professor? O peso e a tração, eles estão em direções diferentes. E sempre que eu tenho pesos, forças em direções não perpendiculares, então o ângulo entre a tração e o peso não é de 90 graus, eu vou ter que fazer a decomposição vetorial para poder fazer uma análise melhor desse problema, tá? Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu peguei o vetor tração, que estava inclinado, que é o que eu quero no exercício. A questão pede qual é o valor da tração. Peguei o vetor tração e decompus o vetor tração no eixo x, no eixo y. Então, vai deixar de ter o vetor t, vai ter um vetor tx, e vai ter um vetor ty, tx e ty, tá? Então, literalmente, é como se o vetor tração deixasse de existir, passasse a existir o vetor tx e ty, tá? Então, é como se deixasse de ter. Se você olhar direitinho, esse ângulo entre t e ty, ele é igual a θ, porque ty está na vertical e a linha tracejada também está na vertical. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são alternos internos, que é o ângulo θ que ele falou, tá? Então, trouxe o ângulo θ para cá, tá? E aí, é como se de fato eu tivesse apenas o vetor tx e o vetor ty no meu problema. Repara uma coisa. A gente sabe que esse trem tem uma aceleração horizontal. Esse trem tem uma aceleração horizontal de 1,1 metros por segundo ao quadrado. E o trem não tem uma aceleração vertical.
tá? Aceleração y, não tem movimento na direção y, teve um movimento na direção x ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou dizer. A bolinha, ela está amarrada ao trem. A bolinha está amarrada à corda, a corda está amarrada ao trem. Se o trem tem uma aceleração, a bolinha está amarrada ao trem, a bolinha vai ter a mesma aceleração que o trem tiver. Então, repara uma coisa. Olha só o que eu vou escrever aqui para você. Força resultante na direção x vai ser a massa da bolinha vezes a aceleração na direção x. Então, força resultante na direção x é a massa da bolinha vezes a aceleração na direção x. Mas qual é a aceleração da bolinha? A bolinha está amarrada no fio, o fio está amarrado no trem. Então, a aceleração da bolinha vai ser a aceleração do trem, tá? Aí, observe. Eu vou, então, chegar para você e falar assim, ó. A força resultante na direção x é só o Tx. Só tem Tx na direção horizontal. As outras forças estão na direção vertical. Então, olha só que legal. Olha só que legal. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu preciso achar a tração. O exercício pediu para que eu achasse a tração. A aceleração eu já tenho. A aceleração é 1,1. A massa da bolinha eu já tenho. A massa da bolinha é 0,2. Como é que eu relaciono Tx com tração? Aí é uma relação que você obtém pela geometria, tá? Se você olhar direitinho, esse Tx aqui embaixo seria a mesma coisa dele aqui em cima. O Tx é o cateto oposto a θ. Tx está aqui embaixo, mas ele poderia estar aqui em cima. Tx é o cateto oposto a θ. Então, se Tx é o cateto oposto a θ, eu posso escrever o seguinte: seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Em que a hipotenusa vai ser o vetor tração. Então, quem é seno de θ? Seno de θ é Tx sobre t. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza, beleza. Aí eu vim aqui e acho Tx. Quem é Tx? T seno θ. Tx é T seno θ. Legal. Eu pego a minha expressão força resultante massa de aceleração, troco o Tx por T seno θ. Feito isso, eu descobri a equação que eu preciso para calcular a tração. Quem vai ser a tração? M vezes A dividido por seno de θ. Então, M vezes A vezes seno de θ. Só que vai ter um detalhe. Quem é seno de θ, professor? Ele não deu θ. Mas ele deu um triângulo. Então, olha só. Olha esse triângulo preto aqui. Olha o triângulo preto, tá? Quem seria seno de θ? Seria o cateto oposto, 0,1, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, seno de θ, cateto oposto, 0,1, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, 0,1 sobre 1, que é o seno, igual a massa, que é 0,2, vezes a aceleração, que é 1,1. Repara que esse 0,2 dividido por 0,1 vai dar 2. 2 vezes 1,1 vai dar uma tração de 2,2 newtons, tá, pessoal? Gente, de uma forma geral, as questões não são trabalhosas matematicamente. Se começar a dar muito trabalho, desconfia que deve ter alguma coisa errada aí nessa historinha, beleza? Bom, se gostou da resolução, dá um joinha. Se você está gostando dos vídeos canais, vai lá, se inscreva para o canal, tá? E bota lá o sininho da notificação para toda vez que a gente colocar um vídeo novo, vocês receberem o aviso do vídeo. Valeu, gente! Um abraço e até a próxima resolução. Tchau, tchau!